Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja conosco, com você, amém. Vamos dar continuidade nos nossos estudos, falando de Provérbios, capítulo 22, que é uma bênção, e nós só temos no capítulo 22, 29 versículos. Muito bom. E ele fala aqui sobre ditados dos sábios, né? Ele manda que nós prestemos atenção e devemos dar ouvido aos sábios e aplicar o nosso coração ao ensino. E eu quero declarar assim para que você e eu prestemos bastante atenção aos ensinos de Provérbios, porque ele nos ensina a vivermos o nosso dia a dia na presença de Deus. E começando no versículo 1, ele fala sobre a reputação. É muito bom. Ele fala, né, que a sabedoria nos ensina a nós obtermos e mantermos o bom nome. A sabedoria, nesse capítulo 22, ela enfatiza as palavras sábias e a justiça perante os outros, especialmente a respeito do pobre. Ele fala que o rico e o pobre têm isto em comum, porque o Senhor é o criador de ambos, né? Ele fala da recompensa dos humildes e do temor do Senhor, que é a riqueza e a honra para nossas vidas. Ele nos instrui a respeito das crianças. Ele fala que instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desvia. Amados, a palavra de Deus fala para nós que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Está escrito em Romanos isso. Então, Deus conhece muito bem o homem que ele fez. Mas o inimigo das nossas almas também. Ele conhece muito bem o homem. E ele atua na vida do homem explorando todas as nossas fraquezas. É da palavra que você e eu precisamos. Se nós tirarmos da nossa vida a palavra, nós ficamos vulneráveis. Se nós não ensinarmos a nossa família, as nossas crianças, e levá-las para a igreja, sempre o inimigo das nossas almas vai entrar com muitas heresias, sabe? Deturpando de todas as formas a palavra de Deus. Porque ele bem sabe que você não conhece, que você não tem suprimento, que você não tem defesa, que você não tem nem ataque nem proteção. Porque a palavra de Deus, amados, ela é uma arma poderosa. É por isso que o salmista, ele escreveu: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peques contra ti. Ele fala assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Ele diz assim: sustenta-me, serei salvo. Então, ele diz também que a exposição das palavras de Deus dá luz, dá entendimento aos simples. Ele diz que a palavra de Deus é pura. Por isso, nós amamos a palavra de Deus. E a Bíblia é muito clara, nesse capítulo de Provérbios 22, ele nos instrui que devemos preservar uma boa reputação. E ele fala no versículo 1 que uma boa reputação é melhor do que a prata e melhor do que o ouro. E ele nos dá aqui um direcionamento geral para tudo nas nossas vidas. Ele diz que o Senhor fez a todos nós. E todos nós temos de escolher fazer o que é bom e o que é certo. Ele dá um bom conselho. Ele diz assim: o sábio atenta para estes provérbios à medida que confia no Senhor, em quem eu e você temos colocado a nossa esperança. Você tem colocado a sua esperança em Jesus, em Deus, na sua palavra? É bem assim,
bíblico que eu e você precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Quando nós esperamos em Deus, a Bíblia fala que o Deus da esperança é quem vai nos encher de toda alegria, paz, porque a sua confiança e a minha estão nele, na palavra, em Jesus, para que você e eu transbordemos, amados, de esperança, pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Então, em nome de Jesus, pratique aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ele fala para nós que nós devemos ter uma boa reputação. Ele fala que nós devemos reconhecer e não menosprezar nem o rico nem o pobre, porque os dois foram feitos pelo próprio Senhor. O Senhor nos fez de forma poderosa. Para Ele nós somos iguais. Ele diz no verso 2, assim, olha, o rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. E ele fala ainda mais para nós no versículo 9, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Isso é maravilhoso, irmãos. E ele manda que você e eu, no versículo 24, não nos associemos com aqueles que vivem de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Senão, do contrário, você também acabará imitando essa conduta e cairá numa armadilha mortal. Em nome de Jesus. Ele fala assim, no versículo 29, que é o último versículo do capítulo 22, ele fala, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? É uma pergunta que ele faz para você e para mim. Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Ele nos dá um bom conselho. O sábio, ele quer dizer para nós nesse versículo 29, o sábio, ele atenta para estes provérbios. O sábio, ele atenta para a palavra de Deus à medida que ele confia no Senhor, à medida que eu e você estudamos a palavra de Deus. Então, faça como o salmista escreveu, cinge os teus lombos com a verdade. O que significa cingir os lombos com a verdade? Significa se proteger, porque nós temos um adversário, que é o diabo, que é o pai da mentira. Enquanto que Jesus é a verdade que liberta. E se eu e você andarmos na verdade, nós vamos estar sempre protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra de Provérbios hoje para você, capítulo 22, e declarar para vocês que o instrumento da verdade é a palavra de Deus, meus irmãos. Então, estude a palavra de Deus. Procure usar a palavra de Deus como uma fonte de suprimento para você, como uma defesa, como uma arma de ataque. E estude a palavra. Memorize versículos bíblicos para que você possa recitá-los durante o dia. Na hora que você não pode estar com a Bíblia na mão, você pode estar com a palavra de Deus escrita nas tábuas de carne do seu coração, porque a palavra, ela é alimento, ela supre. Em nome de Jesus, amém? E tudo que o inimigo das nossas almas, que é Satanás e seus anjos, quer é tirar a palavra da sua vida, da nossa vida, da igreja. Por isso, você guarde a palavra. E por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Em nome de Jesus, é da palavra, amados, que nós precisamos. Então, se nós deixarmos para lá a palavra de Deus, se nós tirarmos da nossa vida a palavra de Deus, nós ficamos vulneráveis. E não se esqueça do conselho que Provérbios 22 dá para você e para mim, nós que somos pais. Ele manda que nós instruímos os nossos filhos, a nossa família, para que eles, baseados na palavra de Deus,
possam ser protegidos e guardados de todas as formas. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe seu dia e que o Senhor possa ministrar o seu coração. E não deixe de orar também, porque a oração, ela também é uma arma, sabe assim, de caráter pessoal e é uma arma estratégica também de caráter geral. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Jesus orava e nós precisamos, a exemplo de Jesus, ao orar também, orar em todo o tempo, conforme está escrito em Efésios 6:18, que eu quero terminar aqui. Orar em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa palavra está em Efésios capítulo 6, versículo 18. Então, não permita que a palavra de Deus fique em segundo plano na sua vida, em você. Não permita que nenhuma outra coisa seja mais importante do que a palavra de Deus para você. Coloque a palavra de Deus como uma prioridade em sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, e você pode ter certeza que a palavra de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Verbo vivo, palavra escrita, vai te dar vitória em todas as áreas das suas vidas, em todas as batalhas espirituais que você possa estar passando ou passar ainda, em nome de Jesus, amém? Não deixe de entrar no canal, não deixe de dar um joinha, não deixe de compartilhar a palavra de Deus, amém? Que o Senhor abençoe seu dia de hoje, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.